Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos falar sobre inflação. Nós estamos ouvindo falar direto sobre inflação. Vamos seguir em frente. Para entendermos isso com exemplos práticos, vai ficar tudo muito claro. Vamos ter alguns vídeos aí sobre isso. O que é a inflação? Quais as causas da inflação? Como podemos medi-la? Precisamos ter medo da inflação? Consequências da inflação? Como podemos nos proteger da inflação? Como podemos evitar que o quadro piore? Vamos buscar sobre isso no site do Banco Central. Não podia ser diferente. O Banco Central é o guardião para que nós possamos nos proteger da inflação. O Banco Central é que deve controlar os preços do mercado para evitar que o processo inflacionário dispare. Nada mais justo do que seguirmos para o site do Banco Central para ver o que eles nos falam sobre isso. O que é a inflação? A própria definição que o Banco Central nos coloca. Inflação é o aumento dos preços de bens e serviços. Ela implica diminuição do poder de compra da moeda. Eu colocaria que a inflação é um aumento generalizado de preços. Eu não vou ler o restante da definição, porque já entra em outras questões aí. As causas da inflação. O que o Banco Central nos coloca ali? Pressões de demanda, pressões de custos, inércia inflacionária e expectativas de inflação. Eu vou colocar um pouquinho diferente. Saber sobre a demanda e as pressões sobre ela é muito importante, mas precisamos acrescentar a oferta. Dentro disso, precisamos dar ênfase à inflação monetária. O Banco Central é o guardião da moeda, não sei porque ele não botou isso ali. Então faremos uma ordem um pouquinho diferente. Faremos assim: oferta, demanda, inflação monetária, custos, inércia inflacionária e expectativas de inflação. Eu acabei me lembrando dos livros de economia, da época da faculdade. Nas primeiras matérias que temos na faculdade, é exatamente falar sobre leis de oferta e demanda, nos são apresentadas as curvas de oferta e demanda, e nos mostram que quando nós temos a curva de oferta passando pela curva de demanda, é ali que se forma o preço. Em todos os livros vemos que temos um ponto de equilíbrio, quando as curvas se cruzam. Nesse ponto teremos o preço de equilíbrio. O problema é que em muitos momentos podemos ter modificações na quantidade demandada como na quantidade ofertada, que podem alterar a posição da curva. Uma nova adaptação, em teoria, aconteceria de forma quase que automática pelo mercado. Muitos já devem ter ouvido falar da mão invisível descrita por Adam Smith, onde nós teríamos sempre o preço ótimo, com as ofertas e a demanda se adaptando, porque o consumidor não gostaria de comprar caro demais. Se ficasse muito caro, ele trocaria por outro produto. E o produtor também não ofertaria barato demais nem caro demais, porque senão ele deixaria de vender, ou então outros entrariam para competir. Mas não é bem assim, porque demora para o mercado reagir. Muitas vezes, quando aumenta o custo, o produtor ele segura esse preço. Outras vezes, aumenta a demanda, mas nós precisamos investir, precisa de maquinário. Não se consegue aumentar a produção de forma tão rápida assim. Nós vamos avaliar isso agora aqui, lembrando de coisas que aconteceram há pouco tempo atrás. Vamos começar quando a pandemia se inicia. Olha esses exemplos. Álcool em gel. De uma hora para outra, nós tínhamos que usar álcool em gel em tudo, passar álcool em gel em todos os lugares. Aumentou o quê? Aumentou a demanda. Com o aumento da demanda, não tinha álcool em gel suficiente. O que tinha que acontecer? Subiu o preço. O produto era comprado rapidamente, não tinha como fazer na quantidade necessária. Além de subir o preço, sumiu das prateleiras. As máscaras. E as máscaras aconteceram a mesma coisa. De repente, tínhamos que usar máscara em todos os lugares que íamos. Subiu o preço das máscaras, rapidamente elas também sumiram. Luva, não foi diferente. O preço subiu rapidamente, porque tínhamos que usar luva, porque as luvas eram necessárias. Depois se chegou à conclusão que não eram, mas no início sumiram as luvas. Não tinha mais luvas e os preços subiram. Novamente, a mão invisível não é tão rápida assim. Em alguns produtos, nos mais simples, olha o caso das máscaras. A produção era rápida, nós podíamos fazer até em casa. Era questão de comprar pano, de comprar linha e produzir máscaras em casa. Era mais rápido. A demanda tinha subido muito, mas a oferta conseguiu rapidamente acompanhar. Os preços que tinham subido voltam a descer e as coisas se equilibram. Mas no álcool em gel, um produto um pouco mais complicado, já não deu para fazer esse aumento tão rápido assim.
Nós poderíamos produzir aqui mesmo no Brasil, mas as fábricas precisavam se adaptar, não dá para você fazer em casa, você tinha que ter o álcool. Demorou um pouco mais. Sumiu da prateleira, os preços subiram, às vezes a gente tinha que ir no mercado, não tinha álcool, tinha que procurar, e os preços não voltaram ao normal até hoje, apesar do uso já estar diminuindo bastante no momento. E os luvas? Se nós conversamos com os médicos, eles vão dizer que os preços das luvas continuam muito mais caros do que eram antes da pandemia, porque a gente não consegue produzir todas aqui no Brasil. Nós temos que importar. Existiu um aumento do dólar e, além disso, que encarece todos os produtos importados, e, além disso, nós tivemos também problemas na cadeia produtiva, ou seja, muitas fábricas ficaram fechadas, países entraram em lockdown, nós não tínhamos máscara, desculpe, nós não tínhamos luvas para comprar. Ficou difícil. O preço continua alto até hoje. Sendo assim, demanda subiu, o preço sobe rapidamente. A oferta precisa acompanhar essa demanda, mas nem sempre a oferta consegue acompanhar a demanda. Subiu o custo? Às vezes o produtor consegue segurar durante algum tempo. Posteriormente, isso é passado para a gente. Em alguns casos, o item pode subir o preço e mexer com o preço de vários outros itens, gerando um problema inflacionário muito maior. Vamos dar o exemplo da energia elétrica. Ainda estamos com a energia elétrica caríssima, com a bandeira vermelha extra grande. Ou seja, a energia elétrica subiu muito de preço. Isso foi ocasionado por falta de chuva. Nesse caso, não tenho como aumentar a quantidade de energia produzida, está faltando água. O que eu preciso fazer? Ligar as termoelétricas. Quando eu ligo as termoelétricas, para poder aumentar a quantidade de energia sendo ofertada, o custo da energia sobe. E nesse caso, não tem o que fazer. A energia vai ficar mais cara enquanto não aumentar a chuva. Graças a Deus, as chuvas já voltaram. Parece que a próxima revisão tarifária vai ser em abril. Vamos torcer para que os reservatórios já estejam em bom nível. Sendo assim, vamos ver se já conseguimos reduzir. Mas quando sobe o preço da energia, olha, dói no bolso, porque tudo que nós utilizamos dentro das nossas próprias casas precisa de energia para funcionar. Mas não dói só no nosso bolso. As fábricas, todos os escritórios, em todos os lugares, nós precisamos de energia. Subiu esse custo, o preço dos produtos pode subir. Vamos além, vamos seguindo em frente. O petróleo, já ouviram falar do petróleo? Quando o preço do petróleo sobe, sobe a gasolina. Já dói no nosso bolso de quem tem carro, porque nós quando vamos encher o tanque vai ficando cada vez mais caro. Mas sobe o preço do diesel. O diesel também é utilizado muitas vezes nas termoelétricas para produzir energia elétrica. Subiu o preço do petróleo, ainda fica mais cara a energia elétrica. Mas não para por aí. O transporte. Quase 60% de todo o transporte é feito pelas rodovias, caminhões, diesel, que é um derivado do petróleo. Subiu o transporte, encarece tudo, desde aquilo que nós compramos, como também as próprias fábricas, quando vão transportar os seus itens ou quando os itens precisam chegar para que seja feita uma produção. Sobe o preço de tudo quando o transporte sobe. Ou seja, é um impacto muito grande em toda a economia. E não fica por aí. O petróleo também é utilizado para a produção de plástico, que é utilizado em quase tudo que nós utilizamos, desde os computadores, televisão, e o plástico também sobe de preço quando o petróleo sobe. Esse item também é outro item muito complicado. Temos também o trigo, que vem subindo muito de preço. Seca na Argentina, seca no sul do Brasil, aumentando o custo do grão. Para que serve o trigo? Pão, massas, farinha de trigo. É um outro produto que é muito importante, que subindo o preço, sobe o preço de muitos outros elementos. E, se não bastasse, tanto para o petróleo quanto para o trigo, nós tivemos o problema de uma guerra. Guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia é uma grande produtora de petróleo, cerca de 10% da produção mundial. Começa a guerra, começam a bloquear o petróleo que vem da Rússia, o preço sobe ainda mais. Ele já vinha subindo porque nós estávamos investindo menos na produção do petróleo por uma questão que se chama ESG. O início dela é o Environment, ou seja, pensando na natureza, e realmente o petróleo ele é muito poluente. Quando nós utilizamos do diesel, da gasolina, nós temos CO2 sendo produzido que acaba causando o efeito estufa, esquentando o nosso planeta. Investir em outras energias é muito bom, é ótimo. Vamos investir em energia eólica, energia solar,
tudo tranquilo. Mas erramos quando paramos o investimento na extração do petróleo, porque com isso já estávamos tendo uma pressão, uma subida do preço. Com a guerra, esse preço sobe muito mais e ele impacta tremendamente, como o trigo também vem impactando. Se não bastasse isso, nós tivemos um grande problema do câmbio. Risco muito grande durante a pandemia, o Banco Central diminui a nossa taxa de juros, nós temos que gastar mais, ou seja, sobe o risco. Além de subir o risco, diminui os juros. Se diminui os juros, o capital estrangeiro não tem mais interesse de ficar aqui, ele sai. Aumenta o risco, sai. O dólar sobe. O dólar subindo encarece tudo que nós compramos do exterior, encarece as commodities em geral. Vamos lembrar, se o dólar sobe, o preço do produto sobe. Ele pode vender aqui dentro do Brasil ou vender lá fora. Se lá fora está mais caro, ele vende lá fora. Ou seja, para que ele venda aqui no país, o preço vai subir também. Tivemos um incremento do preço, então, do milho, da soja. O que lembra? Ração dos animais. Olha a carne cara aí, olha o frango caro. Em alguns casos, podemos deixar de comprar. Em outros, não tem jeito. Como é que nós vamos parar de comer? Realmente não dá. Nós podemos até diminuir um pouco o uso da energia, mas dá para ficar sem acender a luz? Dá para ficar sem ligar a geladeira? Não tem como. Ou seja, a energia elétrica precisa ser consumida, senão para tudo, param as fábricas. Ou seja, diminui um pouco? Ok, parar de comprar? Não dá. Muitos outros elementos, como a questão da carne, como a questão das massas que estão produzidas pelo trigo, o pão, fica difícil. Alguns outros elementos nós podemos até evitar, como é o caso do carro, que também subiu muito de preço nessa época. Uma questão de diminuição de oferta. Novamente, pandemia, fecham as fábricas, os países entram em lockdown, para de se produzir os carros, diminui a oferta de chip, um componente que é muito utilizado em todos os eletroeletrônicos. O carro tem uma série de... tem muita tecnologia ali embarcada, precisa de muitos chips. Não tem chip, não tem carro. Não tem carro, diminuiu a oferta. Se nós queremos comprar, vamos pagar mais caro por ele. Ou seja, oferta e demanda, como vimos na faculdade de economia. Só não era tão rápido o ajuste como nós fomos ensinados, como pensava Adam Smith na época. Quando os custos sobem, nem sempre os preços sobem tão rapidamente. O produtor precisa ver condições para isso. Ainda dentro da oferta e da demanda, a inflação monetária ou emissão de papel moeda de forma descontrolada. Isso já começa, olha, há muito tempo atrás, desde a época de Roma. Diocleciano precisava gastar mais. Vamos lembrar, Roma vivia em guerra o tempo todo. E não dava mais para subir impostos. O governo ele só tem duas maneiras de arrecadar. Ou é subindo impostos, ou então emitindo moeda. Diocleciano ele pensa nisso, já naquela época, há muitos anos atrás. E aí o que ele faz? Na época, era o ouro. As moedas eram cunhadas em ouro. Né? Ou seja, uma moedinha que nós tínhamos, na verdade, era um determinado peso em ouro. Ele leva a moeda de volta, funde, derrete a moeda e faz uma nova moeda, mas já com mistura de outros metais. Malandro ele, né? Parece até o jeitinho brasileiro. Só que as pessoas percebem isso. Percebendo isso, elas pedem mais moeda para comprar a mesma coisa. Vai acontecer exatamente a mesma coisa hoje em dia. Já se passaram quase 2000 anos e os governos já tentaram fazer isso e tentam fazer isso volta e meia. E o problema é sempre o mesmo. Conforme nós aumentamos a quantidade de moeda disponível, se percebe isso na economia e já agentes econômicos pedem mais moeda para comprar uma mesma coisa. O governo ele tem que controlar os seus gastos. Se ele não controla os seus gastos, ele gera inflação. O governo quer gastar mais? Não vai poder imprimir moeda para pagar seus gastos. Ele vai precisar subir impostos ou controlar os seus gastos. Isso seria o ideal. Quando ele controla os seus gastos, não temos esse problema. Mas se não controla e resolve imprimir moeda, inflação monetária. Eu não sei por que o Banco Central se esquece disso. Além disso, inflação inercial mostrada, colocada ali pelo Banco Central. Estamos chegando num ponto muito complicado. Porque quando temos questões de custo, e esses custos ficam setorizados, é uma coisa. Quando esses aumentos são generalizados, como é o caso de quando temos problemas
mais sérios, como a questão da energia, petróleo, já começou a complicar muito, que pode generalizar, aumentar a inflação como um todo. Mas, quando entramos na inflação inercial, aí a coisa se agrava, vai ficando complicada. Porque pode começar a gerar um círculo vicioso de aumentos sucessivos. Vamos pensar, o petróleo subiu? Subiu o diesel, subiu o transporte. Subindo o transporte, encarece os produtos. O que vai acontecer? O preço final de tudo que compramos aumenta. Quando chegamos lá para comprar e subiu o preço, caramba, eu não posso pagar ou não posso comprar a mesma quantidade de comida que eu comprava antes ou de outras coisas quaisquer que sejam. O que eu faço? Eu quero que aumente o meu salário. Eu peço aumento do salário e é justo que isso aconteça. Aumento o meu salário e aumentou o custo de novo, chega lá o produtor, aumenta o preço, todas as coisas aumentam novamente, eu peço aumento de salário e passamos a ter uma roda sem fim. A própria inflação ela vai se autoalimentando, se retroalimentando e não para mais. Mas pior do que a inflação inercial, inflação de expectativas. Aí já piorou. Porque estão todos tão preocupados com a inflação que eles começam a tentar prever a inflação futura e aumentar antes que a inflação deteriore o seu poder de compra ou os custos dos seus produtos. Aqueles que podem começam a prever uma inflação e aumentar mais. Então, eu já sei que a inflação é 10, que é 15, o que eu faço? Eu vou aumentar mais, aumento 20. Aí o outro, que também pode fazer preço, verifica isso. Ah, não, então não vou aumentar 20, eu vou aumentar 25. E o outro aumenta 30 e a coisa então piora muito mais ainda. Ufa, chegamos até aqui. Já falamos sobre o que é a inflação e suas causas. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Nos nossos próximos encontros, vamos continuar conversando. Vamos chegar sobre como podemos medi-la e se precisamos ter medo da inflação. Quais são as suas consequências? E no último vídeo, aí nós vamos conversar sobre talvez a parte mais importante. Como podemos nos proteger da inflação e como podemos evitar que esse quadro inflacionário piore no momento atual. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever e de deixar o like.